ao longo desse mês aqui de fevereiro sobre esse tema, essa série que nós estamos chamando de Recuperando o Amor por esse livro, onde a gente está conversando e conhecendo um pouco melhor a questão da Bíblia, a questão das Escrituras. Por quê? Porque há tempos, aqueles que se afirmam como discípulos de Jesus Cristo reconhecem que a Bíblia é a palavra de Deus escrita para o seu povo. Agora, é mesmo esse livro a palavra de Deus? Como é que nós podemos ter convicção? Como é que nós podemos ter certeza disso? Isso é fundamental, porque tudo aquilo que nós afirmamos acreditar sobre Deus, tudo aquilo que a gente afirma a respeito da salvação, a respeito da pessoa de Jesus Cristo, está contido nesse livro aqui. Então, se esse livro cai por terra, se ele não é aquilo que a gente afirma que ele é, a palavra de Deus, todas as demais coisas com as quais a gente está envolvido e praticando são questionáveis, ok? Aquilo que nós acabamos de fazer aqui é questionável, não é? A nossa adoração a Deus é questionável. Por quê? Porque nós fazemos essas coisas baseadas nesse livro. Então, como é que nós podemos ter certeza de que ele de fato é a palavra de Deus? Outras religiões também têm os seus livros sagrados, não é mesmo? Por exemplo, o islamismo tem o Alcorão, o budismo tem o livro dos ensinos de Buda, os hinduístas têm as regras de Krishna, os espíritas têm o Evangelho segundo Allan Kardec, os mormons têm o livro de Mormons, e etc. Muitas religiões são fundamentadas ou baseadas a partir de livros, e se não são, tem os seus livros, ok, para divulgá-las. O que difere a Bíblia desses outros livros? Por que para aqueles seguidores para aqueles que são seguidores de Jesus Cristo, para aqueles que são discípulos de Jesus Cristo, a Bíblia é um livro superior e um livro diferenciado em relação a todos esses demais livros aí que eu citei relacionados a outras religiões? Essa é uma questão de extrema importância, porque, como eu disse, tudo que nós afirmamos e buscamos praticar como regra de fé e prática está fundamentada na Bíblia. Em 2 Timóteo, se você quiser abrir a sua Bíblia lá, pode abrir. Se você for ligar a sua Bíblia lá, ok? Lembre de deixar ela no Vibracal, tá bom? Então, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, nós lemos o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós vimos que a Bíblia é um livro composto por vários livros, e falamos isso no domingo passado, e ela é dividida em duas grandes partes, que nós reconhecemos como Antigo Testamento e como Novo Testamento. Esse texto que nós acabamos de ler afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura. Para os leitores primários desse texto, para quem Paulo escreveu, essa afirmação se referia prioritariamente aos textos do Antigo Testamento. Mas não apenas ao texto do Antigo Testamento. Alguns textos do Novo Testamento já estavam circulando. Mas os cristãos da época primária, lá do primeiro século, eles tinham a escritura do Antigo Testamento, que era crida também pelos judeus, pelos israelitas, como a palavra de Deus. Para nós hoje, a leitura desse texto, quando nós lemos toda a Escritura é inspirada por Deus, engloba tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Então, quando os seguidores de Jesus Cristo, aqueles que são chamados cristãos, leem hoje esse texto, nós estamos entendendo que o mesmo se refere não apenas ao Antigo Testamento, mas se refere também ao Novo Testamento. Mas a questão permanece: por que nós entendemos ser a Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento, a palavra de Deus? Eu quero compartilhar algumas respostas para essa questão com você, a fim de que a gente possa ter no nosso coração esse amor reacendido, renovado, ok? Por esse livro, pelas Escrituras. E a primeira resposta para essa questão é porque a Bíblia é uma extensão do próprio caráter de Deus. Okay? Por que nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus?
Primeiramente porque ela é extensão do próprio caráter de Deus. Essa primeira questão, ela é uma questão de enfoque completamente teológico. E dessa questão vai depender as demais questões que eu vou apresentar aqui para vocês. Por isso eu preciso que você acompanhe o raciocínio comigo, ok? Que você pense comigo e acompanhe o meu raciocínio. Veja, Jesus Cristo, quando ele esteve andando aqui na terra, e ele juntou ao seu redor a sua primeira comunidade de discípulos, ele instruiu os seus seguidores sobre como viver a vida, e ele instruiu os seus seguidores também a respeito do futuro. Ele prometeu para esses seus seguidores que ele enviaria, quando ele, depois dele morrer e ressuscitar e ser assunto aos céus, um outro Consolador, o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito de Deus que estava nele, que era um com ele, seria enviado então para estar conosco, habitar em nós, estar com aqueles que andavam com ele, com aqueles que são os seus seguidores. Ele disse que ele enviaria o Espírito para que ele pudesse lembrá-los completamente de todos os seus ensinos, a fim então de que esses seguidores pudessem escrever e ensinar de forma correta aquilo que Deus, aquilo que Jesus Cristo havia ensinado para aquele primeiro grupo de discípulos. Deixe-me mostrar para vocês 2 textos onde Jesus diz isso. Em João 14, 25 e 26, nós lemos Jesus dizendo: tudo isso lhes tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, Jesus está instruindo aqui aqueles seus primeiros seguidores, e ele está garantindo para eles: olha, aquilo que eu estou ensinando para vocês, o meu Espírito, que o Pai vai enviar em meu nome, vai fazer vocês lembrarem, tintim por tintim, daquilo que eu estou instruindo e ensinando para vocês. No outro texto, em João capítulo 16, versos 12 a 15, Jesus ainda se refere sobre a pessoa do Espírito Santo, dizendo o seguinte: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, presta atenção, e anunciará o que está por vir, ensinando o estilo de vida, revelando a realidade do futuro. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Veja, então Jesus instrui-nos nesses textos que aqueles seus seguidores estariam recebendo a presença do Espírito Santo de Deus, assim como nós também recebemos quando nós aceitamos e entregamos o governo da nossa vida a Jesus. Mas aqueles seus primeiros seguidores, ao receberem o Espírito Santo, seriam liderados pelo Espírito numa tarefa específica, a de lembrarem-se de tudo aquilo que Jesus havia ensinado a eles, e de receberem um ensino complementar que Jesus não estaria dando naquele momento para eles, porque eles ainda não estavam preparados, mas que o Espírito Santo iria dar, e iria direcioná-los e dirigi-los para que então eles pudessem compartilhar isso com os demais seguidores. O processo que leva a contendo então essas palavras de Jesus Cristo, e que compõe a palavra escrita de Deus para nós, é o que o apóstolo Paulo chama em 2 Timóteo 3,16 de inspiração. Toda palavra, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso significa que a Bíblia foi registrada então por homens que foram orientados por Deus. Estão comigo? Estão seguindo o raciocínio? Se perder, levanta a mão, hein? Caí do caminhão de mudança, não sei onde eu estou, ok? Então levanta a mão que eu volto. Então, presta atenção, Jesus está dizendo: olha, eu estou instruindo vocês, aqueles primeiros seguidores, sobre como deve ser a vida, o que vocês devem ensinar. O meu Espírito vai vir, ele vai ajudar vocês a se lembrarem de tudo o que eu estou ensinando, e ele vai ensinar a vocês ainda mais coisas que eu ainda não estou ensinando, para que então vocês possam comunicar, compartilhar tudo isso com os demais. Então esse processo
é o que Paulo chama de inspiração. Ele mostra para a gente, portanto, que a palavra de Deus, que é inspirada por Deus, ela é uma interação entre Deus e o ser humano. Como sempre, Deus está atuando a partir da nossa cooperação com Ele. Deus sempre trabalhou assim, e a Bíblia não é diferente disso. Algumas pessoas questionam às vezes esse livro, dizendo assim: mas foram homens que os escreveram. Lógico, mas não foram homens sozinhos, foram homens inspirados, orientados, direcionados por Deus. Por quê? Porque Deus sempre trabalha assim, Ele sempre trabalha assim, Ele sempre trabalha em parceria com o ser humano. Ele não precisava fazer isso, ele poderia pegar um livro escrito, e como ele fez com a primeira vez que ele entregou a lei para Moisés, né, entregar nas mãos da gente, dizer: está aí o livro escrito. Mas ele não faz isso assim. Assim como compartilhar o evangelho, o seu espírito poderia convencer sozinho as pessoas, mas ele não faz isso assim. Ele nos chama para nos envolvermos com ele. Então as escrituras, elas são a palavra de Deus, mas ela vem à tona a partir da interação de Deus com o ser humano. Quando a gente compreende isso, nós podemos entender duas questões importantes quanto à Bíblia, enquanto palavra de Deus. A primeira diz respeito ao lado humano. Do lado humano, Deus preservou as características pessoais de cada autor, interagindo com eles. Em outras palavras, quando as escrituras dizem que Deus inspirou homens, isso não tem a ver com psicografia, ok? Não é psicografia. A Bíblia não é um livro psicografado, que um sujeito senta, põe a mão na cabeça e começa a escrever coisas que ele está escutando, ok? A Bíblia é um livro que ela vem à tona numa interação de Deus com um ser humano. Deus preserva as características do ser humano. A Bíblia é um registro da interação de Deus com o ser humano dentro do seu contexto histórico, dentro do seu contexto geográfico, dentro do seu contexto temporal. É dentro desse conjunto de coisas que Deus leva os homens a registrar aquilo que Ele deseja que fosse registrado na Bíblia. Por isso que quando a gente lê as Escrituras, a gente precisa ter discernimento para compreender alguns fatores que são relacionados à cultura da pessoa que está escrevendo. Ok? Porque Deus está interagindo com aquilo, e a partir daquilo Ele está dando para a gente um princípio. Mas esse princípio está nos sendo entregues dentro de um contexto histórico, cultural e temporal específico. Por isso nós precisamos saber separar o que tem a ver com esse contexto histórico, cultural, geográfico específico, daquilo que é o princípio em si das Escrituras. Deu para entender? Então, por exemplo, você lê na Bíblia lá: Deus diz que a mulher não pode cortar o cabelo. Ela diz isso, quem escreveu isso estava escrevendo isso porque ele estava dentro de uma cultura específica, onde isso era uma regra dentro da cultura. Então ele trabalhou essa perspectiva, mas nós temos que entender o que está por detrás disso. Qual é o princípio que está por detrás disso? O princípio que está por detrás disso, nesse exemplo, é que nós devemos ter uma adoração coerente com aquilo que nós temos que apresentar a Deus, que no caso lá na cultura, tinha a ver com o comportamento da mulher que não deveria cortar o cabelo. Isso não tem a ver com a nossa cultura, ok? Mas o princípio é o mesmo. Quando nós vamos adorar a Deus, nós temos que ter uma expressão de adoração coerente, não pode ser incoerente, ok? Então isso é apenas para te dar um exemplo da parte humana. O que acontece então é que os escritores, eles continuam sendo eles mesmos. Eles estão dentro do contexto histórico. O Lucas é médico, então quando ele escreve o evangelho, ele sabe dar diagnóstico, né? Ele diz: o sujeito era assim, tinha enfermidade tal, né? O Marcos não é médico, então ele diz: o sujeito era cego, né? A mulher tinha um fluxo de sangue, e o Lucas diz assim: ela tinha uma hemorragia, né, e tal. Então a linguagem é diferente. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, ok? E Deus atua a partir da realidade dessas pessoas, de quem elas são. Agora, isso na inspiração também tem o lado de Deus. Do lado de Deus, a sua verdade foi revelada e foi preservada e registrada de conformidade com suas intenções, através daquilo que a gente chama de inspiração verbal e plenária das Escrituras.
O que isso significa? Isso significa que Deus revelou as próprias palavras de toda a Bíblia. Ok? Tudo aquilo que está contido nas Escrituras, o próprio Deus orientou e revelou que deveria estar ali. Então, assim como Deus é verdadeiro, portanto, tudo que está na Bíblia é verdadeiro. Então, essa é a lógica. Deu para acompanhar aí? Deus é verdadeiro. Ele interagiu com o ser humano, ele orientou o ser humano, sem tirar a personalidade humana, para que aquilo que fosse registrado nas Escrituras fosse a sua própria palavra, as coisas que ele mesmo queria que estivesse registrado aqui. Deus é verdadeiro. Logo, as Escrituras são verdadeiras. Portanto, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus porque ela é verdadeira, uma vez que a própria expressão, ela é a própria expressão escrita do que Deus quis dizer, quis que fosse escrito. Vamos fazer um exercício de lógica, ok? Já que eu sou filósofo, né? Vamos fazer um exercíciozinho de lógica aqui, tá certo? Lógica básica, né? Lógica básica, tá bom? Olha só, Deus é a verdade. Deus é a verdade, ok? A Bíblia é a palavra dita por Deus. Qual é o resultado disso? Qual é o resultado disso? A Bíblia é a verdade. Se Deus é a verdade e a Bíblia é a palavra dita por Deus, então a Bíblia é a verdade. Certo? Então, a Bíblia é a extensão da própria verdade de quem Deus é, do caráter de Deus. Então esse é o primeiro motivo pelo qual seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, creem que a Bíblia é a palavra de Deus. É por causa da inspiração, ok? Por causa que nós entendemos, por a Bíblia nos dizer isso assim, que o próprio Deus orientou os homens e compartilhou com eles aquilo que ele queria que estivesse registrado aí. Mas em segundo lugar, nós cremos nisso porque a própria Bíblia afirma ser ela a palavra de Deus. Então, como eu disse, os próximos argumentos estão todos baseados nesse primeiro, ok? Com base no que nós acabamos de refletir, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos notar que a própria Bíblia afirma ser a palavra de Deus escrita aos homens. Eu quero mostrar 2 textos para cada testamento, ok? Quanto ao Antigo Testamento, olha esse texto de 1 Pedro 1, 10 a 12. Pedro diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Esse é um texto bem interessante também para a gente dialogar um pouquinho com testemunhas de Jeová, por exemplo, que entendem que Cristo não é Deus, como o Pai é Deus. Mas só que Pedro diz assim, aqui, que o Espírito que estava atuando nos profetas no Antigo Testamento era o Espírito de Cristo. Mas o Antigo Testamento diz que o Espírito de Deus fala através deles. Então, é a mesma pessoa? É o mesmo Espírito? O Espírito do Pai é o Espírito de Cristo. Ok? Mas Pedro continua: e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos, a eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Veja, Pedro está dizendo, olha, os profetas do Antigo Testamento escreveram e falaram coisas referentes a nós aqui, a nós, aquilo que nós iríamos viver, aquilo que nós iríamos experimentar. Então esse texto está nos mostrando que os escritos dos profetas do Antigo Testamento, o escrito do Antigo Testamento é inspirado por Deus. O próprio Espírito de Cristo falou através deles. O outro texto está em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Ainda sobre o Antigo Testamento. Pedro diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Ele está falando do Antigo Testamento. Nenhuma profecia da Escritura
Homens falaram por parte de Deus, por parte do Espírito Santo de Deus. Então, esses dois textos mostram para a gente que as Escrituras afirmam nela mesmo que o Antigo Testamento é palavra de Deus. Mas e o Novo Testamento? Porque o Antigo Testamento, os judeus, por exemplo, têm o Antigo Testamento como seu livro também, de fé, mas não aceitam o Novo Testamento. O Antigo Testamento é palavra de Deus, mas o Novo Testamento não é palavra de Deus. E o Novo Testamento? Como é que a gente pode saber que o Novo Testamento é palavra de Deus? Dois textos mostram que o Novo Testamento, muitos textos, mas eu quero mostrar dois textos que mostram essa afirmação que as Escrituras fazem sobre elas mesmas quanto ao Novo Testamento. Efésios 3, 4 e 5. Paulo diz assim: ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Então, Paulo está falando a respeito de coisas que ele está ensinando, de coisas que ele está escrevendo na carta de Efésios. E ele diz: olha, essas coisas, os profetas do Antigo Testamento não sabiam delas, não foi revelados a eles. Eles não foram inspirados sobre isso, mas hoje, aos santos apóstolos e profetas, e agora, o Espírito Santo inspirou, revelou, e eu estou compartilhando. Esse é o mistério que eu conheço. Então, ele está colocando o texto dele de Efésios no mesmo nível que os textos do Antigo Testamento. Logo, se os textos do Antigo Testamento são inspirados e são palavra de Deus, o texto de Efésios, Novo Testamento, é inspirado, é palavra de Deus. Outro texto do Novo Testamento, Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19. O texto de Apocalipse está terminando. E aí Jesus diz a João: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Que livro é esse? O Apocalipse, o livro de Apocalipse. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Então, Jesus revelando para João as coisas que estão no Apocalipse, lá no começo de Apocalipse diz: você escreve isso, escreve essas coisas que eu vou revelar para você. Então, o livro de Apocalipse todo é um livro de demonstração de inspiração, de como a inspiração está acontecendo. João está interagindo, ele está escrevendo, mas Jesus está falando com ele o tempo todo no livro. E aí, o livro termina fazendo essa afirmação de que ele é um livro inspirado. Você não pode, eu não posso, e pessoa nenhuma pode tomar a decisão de tirar coisas desse livro ou acrescentar coisas a esse livro, porque, como Pedro diz, nenhuma profecia é dada por vontade humana. Não é, eu tenho vontade de escrever isso aqui, eu vou escrever. Não. Deus tem que ter direcionado, orientado. A palavra que a gente usa é inspirado, para que o livro fosse registrado. Então nós vemos com isso que a própria Bíblia afirma que os textos nela contidos são inspirados por Deus e, portanto, são a palavra de Deus. Então esse é o segundo motivo pelo qual nós confiamos, nós entendemos que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. Ela é a extensão do caráter de Deus. Ela, como extensão do caráter de Deus, diz nos seus textos que os textos registrados são inspirados. Mas um terceiro motivo é porque os próprios autores do Novo Testamento reconheciam as Escrituras como palavra inspirada por Deus. Eles mesmos reconheciam isso. Essa é uma questão que fica absolutamente clara no Novo Testamento. Porque os seus autores, eles não apenas reconheciam o Antigo Testamento como a palavra de Deus que foi dada aos homens, mas eles também tinham consciência de que eles estavam escrevendo coisas no mesmo nível. Ok? Algumas pessoas, infelizmente até mesmo alguns cristãos, a gente chama de teólogos liberais, eles afirmam que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, essas pessoas, eles não sabiam que eles estavam escrevendo inspirados por Deus. Eles estavam escrevendo qualquer coisa, como se eles estivessem escrevendo qualquer livro. Eles não sabiam disso, ok? Mas não é o que a gente percebe presente no Novo Testamento. Eu li já, mostrei para vocês o texto de Efésios, onde Paulo fala: o que eu estou escrevendo foi revelado. Mas eu quero mostrar para vocês um outro texto, que para mim é um texto muito interessante, e ele é muito claro quanto à compreensão que os apóstolos tinham
de que os textos que estavam sendo escritos por eles eram de fato inspirados por Deus, eram de fato palavra de Deus sendo escrita também para os seres humanos, assim como o Antigo Testamento era a palavra de Deus escrita. Esse texto se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, 15 a 16. Olha que texto interessante. Pedro está orientando a igreja em Roma. Paulo já tinha passado por Roma também, já tinha alguns discípulos dele lá, né, já tinha liderado aquela igreja. Então Pedro escreve dizendo assim: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas. Essa expressão é importante. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas. Então Pedro já está englobando que tudo que Paulo escreveu está dentro do mesmo nível daquilo que ele vai afirmar, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Como também fazem com as demais. Ele não diz assim, como também fazem com as escrituras. Se ele tivesse dito, como também fazem com as escrituras, o que Paulo escreve não tem o mesmo nível daquilo que foi escrito no Antigo Testamento. Mas Pedro está dizendo assim, esse pessoal distorce as coisas que Paulo escreveu nas cartas dele, assim como distorcem as demais escrituras. Quando ele faz isso, ele coloca o que Paulo escreveu no mesmo nível do Antigo Testamento, do restante das escrituras que está escrito. E isso, quem está fazendo é Pedro. Ok? Se fosse Lucas, a gente podia falar, não, mas Lucas, um gentil, era amigo de Paulo. Mas é Pedro. Pedro é um judeu. Pedro era um judeu. E, portanto, ele cria no Antigo Testamento como a palavra de Deus. Para um judeu, ainda hoje, isso é assim. Um judeu que não é seguidor de Jesus, que não é convertido, que não foi alcançado pelo Evangelho, quando ouve eu dizendo assim, o Novo Testamento é palavra de Deus, ele diz para mim, heresia. Palavra de Deus é o Antigo Testamento. Então Pedro é um judeu, ok? E ele está vendo, e ele está sendo orientado pelo próprio Deus, e entendendo que os escritos feitos por Paulo têm o mesmo peso das demais escrituras. Então os próprios autores do Novo Testamento olham para aquilo que está sendo feito, olham para aquilo que está sendo escrito, olham para aquilo que está sendo produzido, e eles veem aquilo, entendem aquilo como sendo inspiração de Deus para eles, palavra de Deus sendo trazida aos homens através deles. Portanto, se nós somos, ou se nós nos tornarmos seguidores de Jesus Cristo, nós vamos estar tomados pela convicção de que a Bíblia não é apenas um livro com princípios de vida, com ideias e com sugestões para que a gente possa viver uma vida melhor. Nós vamos ver a Bíblia como a própria palavra inspirada de Deus aos homens, revelando o conteúdo do que Deus deseja compartilhar comigo, com você, para a nossa salvação, e desvendando a vontade dEle para o nosso viver diário, sob a influência do seu reino. Então esses são 3 motivos pelos quais nós entendemos que a Bíblia é de fato um livro confiável, é de fato a palavra de Deus. No entanto, ainda fica uma pergunta: e os demais livros? Tá bom, espero ter convencido você, né? Tá bom, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas e os demais livros? E os outros? Por que a gente não pode considerar que os outros sejam? Então tem um quarto ponto aqui que eu quero conversar essa manhã ainda com você. Por que nós entendemos que a Bíblia encerra tudo o que Deus tinha
a revelar sobre a história da redenção ao mundo. Esse é um quarto motivo pelo qual nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, ok? Porque nós entendemos que nela se encerra tudo que Deus tinha a revelar sobre a história da redenção do mundo. Essa é uma última questão importante da gente pensar um pouquinho, porque ela visa justamente nos explicar por que a gente não considera, como discípulos de Jesus, por que nós não consideramos os outros livros de outras religiões como livros sagrados, como nós consideramos que a Bíblia é um livro sagrado para a humanidade. Bom, diante do que nós expomos, um primeiro motivo, até aqui, nos 3 primeiros pontos aí, um primeiro motivo que nós não aceitamos os demais livros é que alguns desses livros, eles não são reconhecidos como sagrados, nem mesmo pelos seus escritores. Ok? Os seus escritores, especificamente, não olham para esses livros como sendo palavra de Deus. É o caso, por exemplo, dos ensinos de Buda e também dos chamados princípios de Krishna. Sumiu a voz aqui, peraí. No caso de Buda, por exemplo, eu não sei quantos de vocês já tiveram a curiosidade de pesquisar e ler sobre isso. Buda nunca afirmou que ele é Deus. Sabia disso? Buda nunca afirmou ser Deus. Nunca. O budismo, os seguidores de Buda, é que afirmam que Buda é Deus. Mas Buda nunca disse que era Deus. Ao contrário de Jesus, né? Jesus afirma: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus afirma a sua divindade. Ele afirma que ele é Deus. Mas Buda nunca afirmou isso. Quem que é Buda? Buda é uma pessoa que buscava o desenvolvimento espiritual, a elevação espiritual, ok? Do ser. E ele entendeu que encontraria isso através da prática de uma série de virtudes que ele deveria observar, ok? E da prática da meditação. Então ele teve uma vida marcada por virtudes morais, de fato, ok? E a prática da meditação oriental, que é a ideia de você esvaziar-se, cada vez mais de si mesmo, e isso vai te elevando até que você alcance um estado de iluminação. Os escritos de Buda, então, são ensinos de princípios morais, que, se observados, se praticados, vão fazer com que a pessoa, o ser humano, tenha uma vida moral, certo? Boa. Mas não passa disso. Ele nunca disse: olha, o que eu escrevi foi revelado por Deus para mim. Krishna é a mesma coisa. O que são os escritos de Krishna? São uma coletânea de ditados hindus, que foram ajuntados e agrupados com esse nome, ok? Ditados de Krishna. Mas em nenhum lugar o Deus Krishna revelou isso. Em nenhum lugar você vai encontrar um texto dizendo assim: o Deus Krishna revelou esse livro para a humanidade. Ditos: Krishna disse isso, Krishna disse aquilo, Krishna disse aquilo outro, Krishna disse aquilo outro. Juntou tudo. Esse é o livro sagrado hindu. Então, esses 2 primeiros livros a gente já descarta, porque eles mesmos, os seus próprios fundadores, não olham e não veem o livro como sendo livros dados por Deus ou inspirados por Deus. Agora, no caso do livro de Mórmon, do Alcorão e do Evangelho de Kardec, nós não os vemos como livros sagrados, por compreendermos que tudo o que tinha que ser revelado por Deus quanto à história da redenção foi encerrado em Apocalipse. Ok? O Alcorão é entendido como um livro sagrado
islâmico, foi dado a Maomé, muito tempo depois do encerramento do Novo Testamento, certo? Idade Média. O livro de Mórmon, a mesma coisa. E o Evangelho de Kardec é a mesma coisa. Ou seja, muito tempo depois de se encerrar o Novo Testamento, é que esses livros surgem através de pessoas dizendo, olha, são revelações de Deus para a humanidade. Novas revelações de Deus para a humanidade. Nós entendemos que não são. Agora, por que nós entendemos isso assim? Não basta a gente dizer, né? Não, a gente entende que não tem nova revelação. Por que não tem? Primeiro, porque o Antigo Testamento termina com o livro do profeta Malaquias, prometendo que o próximo advento na história da redenção, lembra que a Bíblia tem um tema, certo? O tema da Bíblia é a história da redenção. É Jesus Cristo, é o Evangelho, é disso que ela está tratando. Então o Antigo Testamento termina com o profeta Malaquias afirmando que o próximo advento da história da redenção seria a vinda de João Batista, que viria sob a unção, né, ou debaixo do ministério, debaixo do trabalho de Elias. E esse homem prepararia o caminho para a chegada do Messias, Jesus. Depois disso, depois do livro de Malaquias afirmar isso, nós temos 400 anos de silêncio. Quando nenhum livro da Bíblia foi inspirado, nenhum livro da Bíblia foi escrito, até que a promessa se cumprisse. Então você vê novamente um movimento da história da redenção acontecendo com a chegada desse homem chamado João Batista. Aí, de novo, a inspiração começa a acontecer, Deus começa a falar. Bom, com base nisso, o Novo Testamento também termina com o livro de Apocalipse, afirmando no final que nenhum outro livro da Bíblia seria escrito depois dele. Nós lemos isso lá. Nenhuma profecia será acrescentada a esse livro. Ou seja, eu não vou falar mais nada. Tudo que eu tinha que falar, falei e acabou aqui. Nesse livro. Não vou abrir mais a minha boca. Até que haja um novo movimento da história da redenção, que vai ser a segunda vinda de Jesus Cristo. Ok? Então o Antigo Testamento termina afirmando um novo advento do processo da redenção, a primeira vinda de Jesus. O Novo Testamento começa, Deus começa a revelar, começa a falar de novo diretamente, quando isso se cumpre. O Novo Testamento termina afirmando que um novo movimento da redenção, da história da redenção, é a segunda vinda de Jesus. E ele diz, até lá, nada vai ser dito. Até lá, eu estou em silêncio. Até que ele viesse pela segunda vez. Terceiro, porque segundo a própria Bíblia, tudo que Deus tinha que dizer, foi dito definitivamente por meio de Jesus Cristo. Então não tem mais nada a ser dito por meio de Maomé. E não tem mais nada a ser dito por meio de Mórmon. E também não tem nada mais a ser dito, acrescentado, por meio de Kardec, que na verdade está fazendo uma interpretação, a partir do ponto de vista dele, daquilo que está contido nos evangelhos que já foram ditos. Como é que a gente sabe que tudo que Deus tinha para dizer foi dito e se encerrou em Jesus? De novo, a própria Bíblia nos diz isso. Hebreus capítulo 1, verso 1 a 3, diz assim: há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Assim, nós somos como
o povo que viveu entre Malaquias e a primeira vinda de Jesus Cristo. Nós somos como esse povo que viveu esses 400 anos de silêncio. Nós estamos em silêncio quanto à inspiração, ok? Não quanto à proclamação, mas quanto à inspiração. Nós temos conhecimento do futuro e nós estamos aguardando o cumprimento do mesmo, com o próximo movimento da história da redenção, que é a segunda vinda de Jesus Cristo. Por isso, que como seguidores de Jesus, nós não precisamos de mais informações sobre qualquer coisa concernente à história da redenção. Tudo nos foi dado. Nós precisamos somente do sim, do cumprimento das promessas que nós já recebemos. É por isso que nós entendemos então que, como esses livros, esses textos, Alcorão, Kardec, Mormon, eles foram dados muito tempo depois, muito tempo após o que se encerrou em Jesus Cristo, os mesmos, ainda que a gente entenda que possam até ter alguns ensinos verdadeiros. Eu conheço muitos princípios, por exemplo, do budismo, que eu não posso discordar deles. Eles são certos, eles são corretos, eles são verdadeiros. Por exemplo, Buda ensina que nós devemos amar o nosso próximo, assim como Jesus ensinou, está correto, está certo, eu não posso ser contra isso. Mas, você ter princípios verdadeiros registrados nesses livros, não significa dizer que eles são inspirados por Deus, como o Antigo Testamento e como o Novo Testamento. Nós, como seguidores de Jesus, ou como pessoas que se tornam seguidores de Jesus, caso este seja a sua realidade, né? E você ainda venha se tornar um seguidor de Jesus, faz com que a gente olhe para esse livro, e por causa disso que eu mostrei, entenda que ele, de fato, é a palavra de Deus, e que nós podemos ter, de fato, segurança naquilo que ele nos revela sobre Deus e a história da redenção, e encerramos tudo nisso. Não vamos além de nada disso que esteja contido nas Escrituras. Eu sei que essa manhã aqui, esse assunto é um assunto assim, difícil, né? Ele é teológico, né? Então eu tentei o máximo possível tornar o mais claro, né? E o mais prático para a gente, né? Eu consegui. Ficou alguma dúvida quanto a isso? Alguém tem alguma dúvida sobre a Bíblia ser a palavra de Deus? E gostaria de falar, mas eu não entendi tal coisa ainda. Está aberta a palavra. Escola bíblica. Pastor, muito didático e nos dá argumentos nas nossas conversas. Ótimo, a intenção é exatamente essa. Fábio, né? Que bom. Os 400 anos entre Malaquias. Que joia. No domingo passado eu falei que a gente falaria alguma coisa sobre os livros apócrifos, né? Os 7 livros que estão fora da Bíblia nesse domingo, mas eu errei, não é nesse, é no outro. Tá bom? Ok? Esse daqui hoje é sobre inspiração, o próximo é sobre inerrância, então é nele que nós vamos tratar um pouquinho sobre esses livros. Nós devemos obedecer na íntegra aquilo que são princípios fora da cultura. Aí sim, aquilo que é princípio dentro da cultura, não. Por quê? Porque quem obedeceu na íntegra o Antigo Testamento foi Jesus. E eu estou em Jesus. A minha relação com Deus não está baseada mais na lei, está baseada na graça. Ok? A graça é possível para mim, porque Jesus cumpriu a lei. Ok? Quando eu me rendo a Jesus, eu me rendo àquele que cumpriu a lei, que eu não posso cumprir. Essa é uma pergunta interessante, né? Se o Antigo Testamento é a palavra de Deus, então a gente tem que obedecer tudo aquilo que está escrito nele? Não. Não. Por quê? Porque ele é a palavra de Deus, de novo, não perca o foco. O que a Bíblia trata é da história da redenção. Ele é a palavra de Deus nos
nos revelando a história da redenção. Ela vai sendo revelada dentro da história, tempo e cultura. Então tem um monte de coisas no Antigo Testamento que estão relacionadas a culturas semíticas, ok? Da época, tá certo? Não é porque está lá que nós temos que praticar. Por exemplo, e mesmo muitas coisas que estão lá, lembre sempre disso, Deus interagiu com o homem para escrever, registrar a história da redenção. Tem um monte de coisas que estão escritas na Bíblia, por exemplo, que não é diretamente a vontade de Deus, não é aquilo que Deus quer que você faça. É a palavra de Deus porque é a história da redenção. Ok? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Deus, nós vemos na história de Abraão, na história dos patriarcas, poligamia. Não é? Se nós seguirmos esse raciocínio, então nós vamos entender que é lícito poligamia. Mas a história dos patriarcas, a poligamia na história dos patriarcas é uma falácia, ok? Deus não está de acordo com aquilo. Deus está mostrando como é que a história humana é uma história que é marcada por caos, por queda, por desencontros, e mesmo assim, a misericórdia dele, a graça dele, o favor dele, intervém no meio disso tudo, cuida disso tudo, conduz a história para chegar na vida de Jesus, para que ele possa viver, ele possa cumprir a lei, e nós possamos então estar debaixo da graça que está na vida dele, por ele ter cumprido a lei. Um outro exemplo que eu posso dar é concernente ao livro de Levíticos. Eu falei do livro de Levíticos na semana passada, né? Tem um monte de regras de sacrifícios, ok? Nada disso hoje tem mais valia, mas não significa que não seja a palavra de Deus. É a palavra de Deus e a gente deve ler para praticar, não, para entender que todas essas coisas que nós tínhamos que fazer, que as pessoas tinham que fazer, porque Deus é santo e nós somos pecadores, elas foram completadas, elas foram terminadas definitivamente na pessoa de Jesus. Jesus não teve que fazer nenhum daqueles sacrifícios. Por quê? Porque ele viveu a vida dele 100% sem pecar. E aí ele pegou a vida dele sem pecado e deu numa cruz, morreu naquela cruz, no meu lugar, no seu lugar. E agora quando eu recebo aquilo que ele fez por mim, toda a justiça dele, que ele conseguiu cumprir, porque ele cumpriu a lei, a palavra que a gente usa teológica é imputada, né? Me é imputada. Deus coloca isso sobre mim, né? Ele encaixa aquilo em mim, né? E fica encaixado, né? Não tem mais jeito de sair, né? Eu fico lá encaixado na justiça de Jesus, ok? Então, tem vários princípios do Antigo Testamento que nós precisamos descobrir. Histórias do Antigo Testamento que tem princípios por detrás da história que nós temos de descobrir. E esses princípios são os princípios que a gente tem que praticar. Aí o Novo Testamento nos ajuda, porque como eu mostrei também no domingo passado, é que o seu Alfredo não estava aqui, no domingo passado, o Antigo Testamento é explicado pelo Novo Testamento. Lá, o Antigo Testamento contém o Novo Testamento, e o Novo Testamento explica o Antigo Testamento. A gente não pode perder essa interação, tá certo? Mas enquanto história da redenção, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento são 100% palavra de Deus. Então, no Novo Testamento, muitas vezes tem lembraitos. Esses lembraitos quer dizer certos princípios que devem ser observados e não esquecidos. Sim, sim, princípio sim. Princípios. Então, esses princípios quais são? Isso fica para o outro dia. Esses princípios não ficam para outro dia. Esses princípios são aquilo que eu ensino aqui todo domingo. Todos os meus sermões são baseados em princípios daquilo que é a vida do reino, pautado e baseado no Evangelho. Ok? Nós estamos vendo isso todos os domingos. A gente só precisa praticar. Mas deixa eu fechar hoje então. Pensaram que não ia ter tarefinha, né? Vai ter sim. Para praticar. Primeiro, ore pedindo a Deus que aumente em seu coração amor pelas Escrituras. A nossa relação com as Escrituras não é pela lei. Eu tenho que ler a Bíblia todo dia, porque se eu não ler a Bíblia todo dia, a vida não vai para frente. Não é pela lei. É pelo amor. Eu desejo ler a Bíblia todo dia. Eu desejo ler a Bíblia todo dia. Eu quero. Então, talvez a gente ainda tenha que viver um pouco
sob a égide da obrigação, né? Eu tenho, né? Mas à medida que você vai amando mais a Deus, amando mais as Escrituras, Salmo 1, o salmista diz: o seu prazer está na lei do Senhor. Eu acho lindo isso. Ele não diz assim, a sua obrigação está na lei do Senhor. Ele diz, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. Então isso é obra da graça de Deus na nossa vida. Ore, Deus, aumente no meu coração amor pelo teu livro, amor pela palavra. Segundo, leia o Evangelho de João durante essa semana. Quero desafiar você a ler o Evangelho de João durante essa semana. Ok? Já li tantas vezes o Evangelho de João. Lê mais uma. Certo? Lê mais uma. 21 capítulos só. Facinho demais, né? De ler. Se você pegar de domingo a domingo, né? São domingo a sábado, né? São 7 dias. Você vai ler o quê? 3 capítulos por dia, né? Você também pode tomar a decisão de ler todo o Evangelho, os 21 capítulos, todo dia. Ok? Também dá. Tranquilo. Também dá. Última tarefa. Procure presentear alguém com um exemplar da Bíblia essa semana. Compre um exemplar da Bíblia. Ok? Eu não sei se a gente tem ali na nossa livraria, mas se não tivesse, um exemplar da Bíblia, qualquer. Se não tiver, você compra um exemplar da Bíblia. De repente você tem até na sua casa guardado um lá, né? Procure presentear uma pessoa. Quero dar um presente para você. Quero te dar um presente. O que é? Uma Bíblia. Por quê? Porque se esse livro realmente é aquilo que a gente está dizendo que ele é, e que ele diz que ele é, então, ele é o tesouro mais valioso que a gente tem nas nossas mãos. E tudo aquilo que a gente é bom, a gente gosta, a gente quer presentear os outros. Então, presenteie alguém com as Escrituras. Dê a Bíblia de presente. Eu não sei se você já deu a Bíblia de presente para alguém, mas é muito joia. Dê a Bíblia de presente para alguém. Um amigo, um parente. Mas ele não lê a Bíblia. Mas dê de presente. Fala, quero te dar um presente aqui. Talvez você possa até sugerir. É uma Bíblia. Eu quero sugerir você encontrar aí nela um livro que chama João. Evangelho de João. E lê. Começa lendo por ele. Ok? Vamos orar?